Olá, eu sou o professor Moisés Flores, o seu professor de matemática. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Então vem aqui comigo. Olha só, o mínimo múltiplo comum, o MMC, ele é feito para a gente descobrir qual é o mínimo múltiplo comum entre dois números. Então nós temos dois ou mais números e a gente quer achar o múltiplo comum que ele seja o menor entre eles, né? E isso a gente vai fazer alguns exercícios contextualizados. Nós vamos descobrir que achar o MMC é muito importante. A gente utiliza no nosso dia a dia, assim, em quase todas as situações. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, para a gente achar o mínimo múltiplo comum, a gente tem que fazer alguns passos aqui. Olha esse primeiro passo, ó. Escrevemos os múltiplos dos números. Primeiro a gente vai elencar, nós vamos colocar os múltiplos de cada número, né? Lembrando que tem aqui no vídeo, aqui no canal, tem um vídeo falando sobre múltiplos. Então, se você tem alguma dúvida, pode assistir o vídeo lá falando sobre múltiplos para você relembrar, beleza? Depois que a gente escreveu os múltiplos, né, dos números, a gente vai destacar os múltiplos comuns, ou seja, aqueles números que aparecem tanto em um número quanto no outro número. A gente vai destacar os múltiplos comuns. Depois disso, nós vamos verificar qual é o menor múltiplo. E com isso a gente vai achar o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá bom? Olha só, esses são os passos que nós vamos fazer. Tem um exemplo, tem dois exemplos aqui, ó. Olha nesse quadro aqui. Eu quero achar o MMC entre 4 e 6, ou seja, eu quero descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, tá bom? Então, olha só, a gente pode primeiro elencar quais são os múltiplos de 4, ou seja, quais são os múltiplos, números que aparecem na tabuada de 4. Então, os múltiplos de 4 são... Para eu falar sobre os múltiplos de 4, eu tenho que pensar na tabuada de 4. Então, qual que é a tabuada de 4? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, né? 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Isso vai até o infinito, né? Até o infinito. Vamos olhar aqui, eu acho... Vamos continuar aqui, ó. 4 vezes 6, 24, né? 4 vezes 7, 28, e vai até o infinito, beleza? Agora eu quero achar os múltiplos de 6, ou seja, aqueles números que aparecem na tabuada de 6. Então, só pensar na tabuada de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Isso vai até, né, o infinito. Beleza, olha só. Eu elenquei aqui os múltiplos de 4, os múltiplos de 6. Agora, olha só, eu quero saber quem são os múltiplos comuns, ou seja, quais números que aparecem tanto aqui no 4 quanto aqui no 6. Então, quero saber os múltiplos comuns. Quem são os múltiplos comuns? Olha só, o 0 aparece. Quem mais aparece aqui? O 12 aparece, né? Quem mais aparece aqui? O 12 aparece. O 24 aparece, né? E tem vários outros múltiplos que aparecem tanto aqui no 4 quanto aqui no 6. Mas o que a gente viu foi só esse daqui mesmo, né? Esse daqui mesmo. Agora, pessoal, eu quero agora achar o mínimo
múltiplo comum entre 4 e 6. Exceto 0, o 0 a gente nunca conta, tá bom? Exceto 0, qual que é o mínimo múltiplo comum aqui? É o 12. Ó, o 12 é o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Ó, exceto 0 aqui, o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que está tanto aqui na tabuada de 4 quanto aqui na tabuada de 6, qual que é? É o 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum. Então, o 12, o MMC entre 4 e 6 é 12. Ok, pessoal? Show? Vamos para esse exemplo aqui, ó. Eu quero saber o MMC entre 3 e 15. Então, o MMC entre 3 e 15, a gente tem aqui, vamos achar o múltiplo de 3. Para a gente achar os múltiplos de 3, nós pensamos na tabuada de 3. Então, vamos fazer aqui, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Né? E isso vai até, né, o infinito. Agora vamos achar os múltiplos de 15. Ou seja, pensar na tabuada de 15. Então, múltiplo de 15. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. Isso vai até o infinito. Beleza, a gente viu os múltiplos de 3 e os múltiplos de 15. Agora eu quero saber quais são os múltiplos comuns, aqueles múltiplos que aparecem tanto no 3 quanto no 15. Então vamos lá, múltiplos comuns. Ó, o 0, ele aparece tanto no 3 quanto no 15. Qual mais? O 15, né, vai aparecer tanto no 3 quanto no 15. Qual mais, pessoal? Olha só, não está aqui, mas o 30, ele aparece na tabuada de 3, né? Porque 3 vezes 10 é 30. E o 30 também aparece aqui no 15. Então, o 30 também é um múltiplo comum, né? E vai infinitamente, né? Deixa eu apagar aqui. E isso vai ter outros múltiplos, vai ter infinitos múltiplos comuns. Mas agora, pessoal, eu quero saber qual que é o menor múltiplo comum entre 3 e 15. A gente já sabe que o 0 não entra, então a gente corta o 0. Qual que é, exceto 0, qual que é o menor múltiplo comum entre 3 e 15? É o 15, né, pessoal? Olha só, o 15, ele é o menor múltiplo, né? Depois do 0, ele é o menor múltiplo, né? Então, o 15, ele é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 15, é o 15. Beleza? Então, olha só, a gente seguiu esses passos aqui, ó. Relembrando aqui, nós escrevemos os múltiplos dos números, então nós fizemos os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, fizemos aqui os múltiplos de 3 e de 15, destacamos os múltiplos comuns, ou seja, a gente colocou aqui quais os números que aparecem tanto aqui no 4 quanto no 6, e aqui também a gente colocou os números que aparecem tanto no 3 quanto no 15, né? Então, e depois verificamos o menor múltiplo. Então, a gente descobriu que aqui, ó, o MMC entre 4 e 6 é 12, e entre, né, 3 e 15 é 15, que é o menor múltiplo, né, que aparece nos dois números, na tabuada dos dois números. Porém, pessoal, olha só, eu vou deixar aqui, vou sair daqui da tela para vocês tirarem print,
né? Se você não conseguiu ainda entender, pausa o vídeo, volta do início e assiste com mais atenção, com mais cuidado, para você entender, tá bom? Eu vou sair daqui para vocês tirarem print aqui da tela, beleza?